Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, Missão Graça Abundante, todos os irmãos que estão nos visitando. Nós estamos felizes, mais uma vez, estarmos na presença do Senhor, estarmos cultuando ao Senhor, ainda que esse formato não seja o formato ideal, mas nós acabamos nos adaptando a isso pelo momento que nós estamos vivendo e temos adorado o Senhor na beleza da sua santidade. Então, quero agradecer a todos os irmãos que têm nos acompanhado todos esses dias, os irmãos que estiveram orando por nós. Nós agradecemos muito todo o carinho, todo o cuidado de vocês. E eu quero convidar você agora para nós orarmos, darmos início à nossa reunião, à nossa transmissão e assim nós adorarmos o Senhor, porque só Ele é digno de toda adoração, só Ele é digno de tudo, só Ele é digno de toda a majestade, né, de todo o domínio, toda a glória. Então vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos em Tua presença neste momento e queremos Te pedir a Tua direção de tudo, Senhor, que vai ser falado, de tudo que vai ser ministrado, Deus, que o Seu nome seja glorificado, que o Seu nome seja exaltado, Senhor, acima de tudo, acima de todos. Nós Te adoramos, Senhor. Adoramos porque o Senhor é digno, o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, de uma maneira tão especial. Obrigado, Deus, obrigado por estar sempre presente, por ser o socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado, Senhor. Nós não temos palavras para agradecer, só temos gratidão em nosso coração, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E por isso te pedimos, Deus, toma direção deste culto, toma direção dessa transmissão, Senhor, que tudo seja para a Tua honra, que tudo seja para a Sua glória. Abençoa este meu irmão, essa minha irmã que está acompanhando agora. Deus, que o Senhor possa tocá-los de uma maneira especial através dessa transmissão, através, Senhor, da tecnologia, Deus, que tem, neste momento em que nós estamos vivendo, Senhor, tem nos ajudado, tem sido, Pai, uma ponte para alcançarmos o próximo, para alcançarmos as vidas, e que o Senhor, Deus, venha usar isso para o louvor da Sua majestade, em nome de Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos adorar o Senhor com uma canção que tem sido tão importante para mim nesse período e espero que seja para você também. Essa canção diz que tudo bem, tudo vai ficar bem, que Jesus está no controle, ainda que o silêncio às vezes deixa a gente com aquele ar que parece que nada vai acontecer. Está tudo bem, o Senhor está cuidando de nós, Jesus está no controle de tudo. Amém? Vamos adorar o Senhor. Tudo bem, ainda que eu não sinto o sol brilhando sobre mim, ainda que o silêncio negue-me mais um sinal, vou insistir pra mim mesmo e dizer, vez após vez, que tudo bem, ainda que o viver não seja mais o mesmo, ainda existem razões para dizer que tudo bem. Importa aquilo que vem lá no tudo bem,
Eu sei que o meu Redentor, ó, Ele vive, e nada aqui neste mundo muda isso. Jesus, em Ti tenho tudo que preciso. Eu digo tudo bem, fiel é aquele que vem, ó, Ele vive, e nada aqui neste mundo muda isso. Jesus, em Ti tenho tudo que preciso. Tudo bem, ainda que nada aconteça do meu jeito, ainda existem razões para dizer que tudo bem. Importa aquele que vem lá no final. Eu sei que o meu Redentor, ó, Ele vive, e nada aqui neste mundo muda isso. Jesus, em Ti tenho tudo que preciso. Eu digo tudo bem, fiel é aquele que vem, ó, Ele vive, e nada aqui neste mundo muda isso. Jesus, em Ti tenho tudo que preciso. Preciso do Seu amor. Preciso do Seu amor. Preciso do Seu amor. Em Ti eu encontro tudo bem. Ainda que nada aconteça do meu jeito, ainda existem razões para dizer que tudo bem. Importa aquele que vem lá no final. Tudo bem. Amém. Glórias ao nosso Deus. Amém. Que você possa ser abençoado com essa canção. Que o Senhor possa colocar as mãos dele sobre a sua vida. Amém. E que você possa descansar nessa verdade, nesse fato de que está tudo bem, vai ficar tudo bem. Importa aquele que vem lá no final. O meu Redentor vive e em breve ele se levantará. Amém. Que o Senhor possa abençoar você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glórias ao nosso Deus. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é poderoso, digno de honra, digno de glória e de todo louvor. Amém? Nós acabamos de cantar que vai ficar tudo bem e é verdade, né? Embora o mundo esteja uma loucura, embora 2020 parece que passou de uma forma assim que a gente nem conseguiu acompanhar, né, direito, mas o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Nós cremos na soberania total do nosso Deus sobre tudo. Então, meus irmãos, hoje, né, como tem sido
nos últimos domingos, né, nós ficamos um mês mais ou menos, um mês e pouco, talvez, sem termos o nosso culto, né, nós explicamos o porquê, né, no estudo anterior de quarta-feira, no Plena Alegria. Se você quiser saber um pouco mais, procure, né, para entender por que nós ficamos um pouco parados, mas hoje nós retornamos com a nossa série Jesus, o Filho de Deus, no Evangelho de Marcos. E meus irmãos, como tem sido abençoado, como tem sido abençoadora essa série Jesus, o Filho de Deus, né? Estudar Marcos, estudar o Evangelho de Marcos pausadamente, levando em consideração o contexto histórico, cultural da época, está sendo incrível, meus irmãos. Nós temos falado em quase todos os cultos o quão importante é fazermos esse estudo mais aprofundado da Escritura, mais aprofundado na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque não apenas nós aprenderemos mais, como também nós teremos um entendimento mais correto daquilo que nós lemos na Palavra de Deus. Por muito tempo, algumas pessoas acreditaram, né, que esse estudo mais aprofundado da Bíblia, esse estudo era apenas para pastores, era apenas para pregadores, e isso resultou em muitos erros e equívocos, né, que vieram a suceder por causa desse entendimento contrário, por causa desse entendimento errado, né, do que é o estudo da Palavra de Deus, do que é o estudo da Bíblia Sagrada. Então, quais erros e equívocos vieram a acontecer? Meus irmãos, muita gente foi enganada, muitos falsos profetas ganharam e vêm ganhando espaço por motivo desse entendimento errado em relação à teologia, em relação ao estudo da Escritura Sagrada, ao estudo sobre o nosso Deus. O estudo das Escrituras, meus irmãos, é para todo cristão. Teologia é para todo cristão, não é apenas para pastores e pregadores, ou obreiros, ou líderes, professores de escola dominical ou de escolas bíblicas. Meus irmãos, o estudo da Palavra de Deus é para todos nós, é para todo cristão. Todo crente deveria ser um teólogo. Aliás, todo crente, em certa medida, é um teólogo, né? Mas nós precisamos fazer isso com mais inteligência e com muito mais cuidado. Então nós temos acompanhado aqui nessa série os passos de Jesus, os passos do Mestre através desse evangelho, e tem sido maravilhoso. Na última exposição nós falamos a respeito do custo do discipulado, nós falamos sobre a cruz que todos nós deveríamos carregar, e hoje nós vamos falar sobre aquele famoso momento da transfiguração, onde Jesus ele sobe no monte, chama os discípulos e ele se transfigura diante deles, né? E que o Senhor ele possa falar aos nossos corações. Se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 9, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo de número 13. Se você puder acompanhar comigo, abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 9, do verso 2 ao verso 13. Amém? Todos acharam? Marcos capítulo 9, verso 2 a 13, está escrito assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo os poderia alvejar. E lhes apareceu Elias e Moisés, estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, estavam por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. Escutem o que ele diz. E de repente
olharam ao redor e não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Glórias ao nosso Deus. Amém. Que texto incrível, que texto maravilhoso, meus irmãos. A Escritura, ela é rica em conteúdo e toda vez que nós meditamos nela, o Senhor fala ao nosso coração de uma maneira nova, de uma maneira especial. Eu tenho certeza que todos já leram essa passagem aqui, tenho certeza também que muitos, ao lerem essa passagem, perguntaram: como assim transfiguração? O que exatamente aconteceu naquele monte? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, vamos falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, quero falar algo importante aqui que nós reparamos, nós observamos nesse texto. Jesus ele chama 3 discípulos mais chegados: Pedro, Tiago e João. Esse grupo era o que mais próximo estava de Jesus. Eram aqueles 3 que eram amigos íntimos de Jesus. Algumas pessoas dizem que Jesus ele estava aqui fazendo acepção de pessoa, mas é claro que não se trata disso, meus irmãos. Jesus não fez acepção de pessoas. No meio dos discípulos sempre tem os mais íntimos, aqueles que se relacionam mais, aqueles que conversam mais, aqueles que estão mais próximos, né? Aqueles que são os mais íntimos. Então, são aqueles que cavam mais fundo, como nós costumamos dizer. Além dos 3, Pedro, Tiago e João, serem amigos entre si, eles eram amigos do rei, eles eram amigos do mestre. Da mesma forma, meus irmãos, em nosso meio, às vezes, há esses 3 grupos: os seguidores, os discípulos e os amigos. Nós podemos observar isso ainda nos nossos dias. Os seguidores, eles são aqueles que só seguem. Eles apenas seguem. Mas quando é exigido, por exemplo, uma cruz, a renúncia do eu, quando é exigido qualquer tipo de compromisso e etc., eles deixam de seguir e vão seguir outro alguém ou vão seguir outras coisas. Esses são os seguidores. Eles são seguidores, mas não quer dizer que eles seguem os ensinamentos. Eles seguem até certo ponto, eles vão até certo ponto, né? Eles seguem apenas o que eles querem, apenas o que convém, mas quando é exigido qualquer tipo de compromisso, eles simplesmente abandonam. Agora os discípulos são aqueles que vão além, vão um pouco além dos seguidores, né? Eles não apenas seguem, eles em certa medida se preocupam em viver os ensinamentos, né, de Jesus Cristo. Eles querem mais compromisso, eles querem ser mais santos, eles querem ser mais cheios de Deus, eles querem sim ser mais fervorosos, mas é exatamente essa a questão. Muitas vezes eles só querem. E esse é o problema dos meros discípulos. Eles apenas querem. Eles não são inferiores aos amigos, eles não são inferiores aos seguidores. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Não existe isso, nem mesmo os seguidores, ninguém é maior ou menor. O que muda, meus irmãos, são as escolhas. Os discípulos, muitas vezes, eles querem tudo isso que eu falei aqui, mas não se preocupam em colocar em prática aquilo que querem, aquilo que desejam. Então esse
é um problema. Eles estacionam, eles se tornam omissos, eles se tornam frios e sempre ficam entre uma vida cheia do Espírito e uma vida cheia de informações que não são colocadas em prática. Então, esses são os discípulos. E aqui nasce o terceiro grupo, os amigos, que nós temos falado aqui. Esses são os que rompem os aparentes limites. Eles não se contentam em viver no raso da fé. Eles querem conhecer mais a Cristo, eles querem estar mais perto, eles querem conhecer o coração do Mestre, mas eles não apenas querem, eles fazem por onde? Eles cavam mais fundo, eles buscam um relacionamento mais profundo com Deus, eles oram, eles trocam muitas vezes o cinema, eles trocam muitas vezes o entretenimento para estarem com Deus, para estarem a sós com o Senhor, para estarem com Jesus. E é exatamente isso, meus irmãos, que muda todas as coisas. É exatamente isso, porque os amigos, eles não apenas têm o desejo, eles têm a coragem. Eles são corajosos, eles vão mais fundo em Deus, eles buscam a presença de Deus e eles fazem de tudo para estarem mais perto do nosso Senhor. Então esses amigos eram Pedro, Tiago e João. Não mais importantes, não mais espirituais, apenas mais corajosos. E isso daqui é uma coisa para nós colocarmos no nosso coração. João, ele colocava a cabeça no peito de Jesus, nós vemos isso em João. Pedro, ele falava coisas que ninguém falava, mas estava sempre perto de Jesus. E Tiago também estava sempre próximo de Jesus. Então, meus irmãos, eu quero deixar algo claro aqui. Não é Jesus que faz essa separação. Jesus não diz assim, olha, vocês vão ser mais especiais, vocês vão ficar mais próximos de mim. Não, é uma escolha. É uma escolha. Todos podem ser íntimos de Jesus. Todos podem buscar a presença de Jesus. Todos podem ir mais fundo em Deus. Mas a pergunta é, todos querem? Todos se esforçam? Todos abandonam o pecado? Todos trocam o entretenimento para estar com Jesus? Todos amam mais a Jesus do que as coisas? E aqui que entra essa pergunta importante. Então é necessário nós falarmos isso daqui. Jesus não fez essa separação. Para Jesus todos eram iguais, mas apenas alguns tinham estrutura para suportar tamanha revelação que Jesus iria mostrar para eles nesse monte e outras ocasiões também. Então, aproveitando esse momento aqui, meus irmãos, antes da gente entrar exatamente no texto, faça a si mesmo essa pergunta. Em que grupo você está nesse momento? Você é um mero seguidor que vive do seu jeito, que faz o que quer, que se parece com o mundo, que se colocar você do lado de alguém do mundo, a gente não sabe quem é quem, que você faz as mesmas coisas que o mundo faz e não se envergonha disso, mesmo carregando o nome de cristão? Será que você é um seguidor que só segue, vive do seu jeito? Ou será que você é um mero discípulo que estacionou na fé e tudo que carrega é informações na mente? Ou você é um amigo, alguém que tem uma relação com Jesus, alguém que busca a face de Jesus de uma forma apaixonada, alguém que busca um relacionamento profundo com Deus, alguém que compartilha do seu coração, alguém que não é perfeito, mas sabe que o melhor lugar para se estar é nos pés do Senhor Jesus. Pense nisso por alguns instantes. Pense nisso, em que grupo você está. Será que você é um seguidor que segue até o momento em que lhe é exigido algum compromisso, que lhe é exigido que você carregue a cruz e você logo abandona? Ou fica seguindo de longe? Ou você é um discípulo que vive de querer, mas não de fazer?
Ou você é um amigo de Jesus que busca a sua face apaixonadamente e que, repito, não é perfeito, mas o desejo do seu coração é estar mais próximo de Jesus. Pense nisso. Então, continuando aqui no texto, meus irmãos, depois dessa rápida reflexão e aplicação, nós estamos aqui há cerca de uma semana depois daquela confissão que Pedro dá de que Jesus ele é o Filho do Deus vivo. Depois disso, Jesus ainda chega a repreender Pedro por sua falta de discernimento espiritual, né? Nós falamos disso na última exposição de Marcos, onde Pedro diz para Jesus, né, repreende Jesus, porque Jesus está falando a respeito de sofrimento, está falando a respeito de carregar a cruz, de morrer, e Pedro repreende Jesus porque ele está falando isso, né? E Jesus repreende Pedro, inclusive ele fala, sai para lá, Satanás, né? Porque é Satanás que usa essas palavras, é Satanás que se apropria dessa mensagem de que o sofrimento não pode ser usado para a glória de Deus. Se você sofre, logo Deus está triste com você, está te punindo ou alguma coisa está acontecendo, você não dizimou, você não ofertou, enfim. Então nós já passamos por isso daqui. Mas aqui, meus irmãos, aqui estamos. Jesus ele chama os seus discípulos mais íntimos, aqueles que nós já falamos, Pedro, Tiago e João, e eles vão a um monte, e a Bíblia não fala qual é esse monte, mas os estudiosos têm certeza que se trata do Monte Hermon, que ele se elevava a uma altura de 3.000 metros acima do nível do mar. Então ele era muito alto, então ele era o monte praticamente mais alto ali daquela região, e eles chegam a essa conclusão por causa da região em que Jesus ainda se encontrava. Então o monte mais próximo e alto, né, para eles subirem era exatamente o Monte Hermon. E ali a Escritura diz que ele se transfigura, ele se transforma diante deles. As suas roupas, elas ficam tão brancas, tão resplandecentes, que a Bíblia diz que nenhum lavador conseguiria deixar tão branco daquela maneira. E aqui eu quero deixar algo interessante para você. Quando a Bíblia fala que qualquer lavador não conseguiria alvejar, né, essa roupa, deixar tão branca assim, ela não está falando, a Bíblia não está falando daquelas donas de casas da época que lavavam as suas roupas. Ela estava falando de profissionais que tinham materiais que uma dona de casa simples não tinha. Então está falando dos profissionais da época que lavavam roupas dos reis, né, das pessoas importantes ali. Então nenhum deles conseguiria deixar as roupas de Jesus tão brancas, tão resplandecentes que estavam naquele momento. Então é interessante isso daqui, é maravilhoso. O que Jesus ele estava querendo mostrar com aquilo? O que Jesus estava querendo mostrar para os discípulos? Por que ele fez isso? São perguntas importantes para nós fazermos para o texto aqui. O que fica claro, meus irmãos, nessa passagem, é que Jesus ele estava revelando a sua glória para os seus discípulos. Ele estava revelando quem de fato ele era, né? Que ele não era apenas aquele 100% homem que estava com ele, que sentiu sede, que sentiu fome, que caminhou, né, nesse nosso chão. Ele não era apenas esse 100% homem, ele era 100% Deus também. Então ele estava revelando a sua glória aos discípulos, a sua natureza divina. Era a hora deles verem com os próprios olhos o que as suas bocas estavam falando por aí. O que, por exemplo, era a hora de Pedro ver com seus próprios olhos o que a sua boca disse. Que Jesus era o Filho do Deus vivo. Então agora ele acaba olhando e vendo com os próprios olhos a verdade que os seus lábios já havia dito. Jesus é Deus. Agora que Pedro já sabia quem era Jesus, ele se mostra para os três como ele tinha sido e como ele será novamente na sua glória. Olha que maravilhoso, meus irmãos. Olha que incrível esse texto.
Jesus ele está mostrando para os discípulos quem de fato ele é e como ele seria de novo, novamente na sua glória. As suas vestes brancas e resplandecentes é algo típico dos anjos e seres celestiais na Bíblia. Nós vemos isso em muitas passagens, quando há alguma aparição de algum anjo ou um ser celestial, sempre esse ser está resplandecente. As suas roupas são brancas, tem um clarão, há uma luz. E essas roupas de Jesus é algo típico dos anjos. Você consegue imaginar essa cena, meus irmãos? Jesus conduz você a um monte alto e lá ele começa a se transfigurar. A sua imagem muda, as suas vestes ficam resplandecentes. Você consegue imaginar essa cena? Como se isso não fosse o bastante, ainda no mesmo momento aparece Moisés e Elias e passam a conversar com Jesus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Você imagina os discípulos como estavam apavorados, inclusive a Bíblia diz que realmente eles estavam apavorados. Você imagina eles olhando aquela cena primeiro, a transfiguração de Jesus, a transformação de Jesus diante deles. Isso já estava deixando eles maravilhados. Agora aparece nada mais, nada menos que Moisés e Elias e passam a conversar com eles. Os discípulos estavam apavorados. E esse acontecimento foi uma demonstração da glória do reino vindouro, né? do que viria a ser. Então a mensagem é clara, Jesus estava dizendo primeiro o sofrimento, depois a glória, aquilo que nós falamos na exposição anterior, né? Do custo do discipulado. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Então o que ensinam por aí, um falso evangelho que é ensinado por aí, a teologia da prosperidade ensina, por exemplo, que não, é glória sempre. E se há sofrimento, alguma coisa está errada, mas não é isso que nós vemos. Eu gosto muito de uma frase do pastor John Piper, que ele diz, se realmente o sinal de que Deus está com alguém é o sucesso sempre, é a prosperidade sempre, então Deus odiou o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo passou por tantas coisas, como nós temos ensinado nas quartas-feiras, no estudo, na carta de Filipenses. Então, não é assim, a matemática de Deus não é assim. O sofrimento não significa exatamente que Deus está contra alguém. Muitas vezes ele usa o próprio sofrimento para nos ensinar algo, para que nós saiamos desse sofrimento de uma maneira muito mais santa, de uma maneira muito mais madura. Então o Senhor, muitas vezes ele usa o sofrimento para nos levar para mais próximo dele, nos conduzir para mais próximo dele. Então aqui, meus irmãos, Moisés, ele representa a lei e Elias, ele representa os profetas. O que Deus estava dizendo com isso aqui? O que Deus estava ensinando exatamente com isso? Que tanto a lei e quanto os profetas têm o seu cumprimento em Cristo Jesus. É isso que Deus estava ensinando, é isso que Deus estava querendo dizer, né, com a aparição de Moisés e Elias, passando a conversar com Jesus. Tanto a lei quanto os profetas têm o seu cumprimento em Cristo Jesus. Né? Tanto a lei e os profetas são submissos a Jesus Cristo. Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que Elias, é maior do que Moisés, é maior do que tudo. Naquele momento em que Jesus se transfigurou diante dos discípulos, ele tornou aquele lugar um santo dos santos. Aleluia! Você consegue imaginar a cena? Jesus torna aquele lugar o santo dos santos a partir do momento que ele revelou a sua glória naquele lugar. Pedro, como sempre, meus irmãos, ele não perde a oportunidade de falar o que vem na sua mente. Ele diz a Jesus para fazerem 3 tendas, uma para Moisés, uma para ele, para Jesus, né, e uma para Elias.
E aqui, meus irmãos, eu preciso falar algo. Nós não precisamos fazer uma exegese das palavras de Pedro. Alguns pregadores, eles fazem isso e ficam meia hora falando a respeito das palavras de Pedro, né? De como é importante as palavras de Pedro, do que Pedro diz. Mas o que o texto nos mostra aqui claramente é que o que é importante não é aquilo que Pedro diz, mas é o que a voz de Deus vinda da nuvem diz. O importante não é aquilo que Pedro diz naquele momento, mas o que Deus diz. O que Deus diz na nuvem. Pedro só estava apavorado e por não saber o que dizer, ele falou aquilo sem pensar. Tanto que a Bíblia mesmo diz isso, porque eles estavam apavorados, né? E o que ele pensa na hora, ele falou, vamos fazer umas tendas aqui, pensando que Moisés e Elias iriam passar a noite. Então, meus irmãos, isso aqui é interessante. Pedro, ele queria ficar no Monte da Glória. Ele queria fazer tendas, né, para eles ficarem lá, para eles estarem presentes ali com Jesus. Esse é o nosso desejo quando nós estamos perto da glória de Deus. Nós não queremos nunca mais sair, mas Jesus já havia dito que o custo do discipulado é caro. Os que querem usufruir do monte da glória de Deus precisam estar dispostos a explorar os vales que o discipulado exige. Então, meus irmãos, a Escritura diz que uma nuvem veio e todos nós sabemos que a nuvem, ela é um símbolo da presença de Deus, ela é um símbolo da glória de Deus, né? E essa nuvem veio e envolveu, né, Jesus ali, Moisés e Elias, envolveu eles. Né? Às vezes a gente lê a palavra de Deus e lê de uma forma como se tudo fosse tão comum. Eu não consigo ler a palavra de Deus assim. Você consegue imaginar isso? Quão maravilhoso foi isso? Né? Aquela nuvem envolveu eles, né? E é o símbolo da presença de Deus, a nuvem, muitas vezes na Escritura. Ela envolve eles e dela sai uma voz, a voz do Pai que diz, este é o meu Filho amado, escutem o que ele diz. E isso daqui, meus irmãos, é a coisa mais importante. Essas palavras são as mais importantes dessa passagem. Não as que Pedro diz, não as que Moisés ou Elias diz, mas essa palavra, essa voz, é a palavra mais importante que nós vemos aqui nessa passagem. Este é o meu Filho amado, escutem o que ele diz. Então, isso aqui é muito interessante. Em Lucas, o que nós percebemos nessa mesma passagem, né, é que Moisés e Elias eles falam com Jesus acerca do trabalho de Jesus, da sua morte e ressurreição que iria acontecer. Mas o que é mais incrível aqui é a mesma voz que falou no batismo de Jesus, inclusive falou a mesma coisa. No batismo de Jesus, o Senhor falou, esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho muito prazer, né? E essa mesma voz que falou, fala a mesma coisa aqui nessa passagem. Era mais uma prova de que Jesus realmente era o Filho de Deus e não apenas isso, que Jesus era Deus, era 100% Deus também, né? Em sua totalidade. Nós não devemos, meus irmãos, assim como Pedro fez naquele momento, nós não devemos colocar Moisés e Elias, nessa passagem aqui, no mesmo nível de Jesus, como fez Pedro ao sugerir o que ele sugeriu. Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, não há ninguém comparado a ele, não há ninguém, meus irmãos. E é exatamente isso que o Pai está dizendo aqui, né, com essa passagem, é exatamente isso que Deus está dizendo. Moisés foi um libertador, Elias foi um herói, foi um profeta herói, aliás, é o meu profeta favorito na palavra de Deus. Moisés foi o libertador, Elias foi o herói, mas vocês devem escutar a Jesus. Meus irmãos, é isso que o Pai está dizendo aqui. Olha, Moisés teve a sua importância, Elias teve a sua importância,
mas vocês devem ouvir a Jesus. Vocês devem ouvir ao Cristo. Tudo o que a lei e os profetas dizem se cumprem em Cristo. Ele é mais excelente, ele é mais glorioso, ele é mais soberano como nenhum outro. Aleluias, glórias ao nosso Deus. Glórias ao nosso Deus. E então o Senhor, com isso, com essa passagem aqui, ele está revelando a glória de Jesus e a divindade de Jesus, e está revelando que Jesus ele é superior à lei, ele é superior aos profetas, ele é superior a Moisés, superior a Elias, ele é superior a tudo e a todos. A Bíblia diz que a ele, nós lemos em Filipenses, na nossa série Plena Alegria, que a ele foi lhe dado o nome que está acima de todo nome. E que diante dele um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glórias ao nosso Deus. Aleluias. Então depois disso aqui, Jesus ele diz para os discípulos, para Pedro, Tiago e João, para eles não contarem o que eles viram até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse. Eles não entenderam muito bem como assim ressuscitar. Todos os judeus acreditavam que haveria uma ressurreição final, de uma vez para todo mundo, mas eles não entenderam esse ressuscitar dos mortos. Eles não entenderam isso muito bem, mas eles guardaram a recomendação. Depois eles fazem uma pergunta a Jesus sobre o porquê que os escribas eles ensinavam, eles falavam que Elias deveria vir primeiro, e isso é exatamente uma tradição, que havia ali. Eles sempre falavam, que os discípulos, que Elias deveria vir primeiro. Isso faz parte de uma profecia de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, que diz que o Senhor ele enviaria Elias até que viesse o dia terrível do Senhor, e que ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não venha e castigue a terra com maldição. É exatamente isso que diz em Malaquias. Então há algo muito interessante aqui nesse versículo. Porque como assim Elias viria de novo? Como assim Elias viria antes do grande dia, ou seja, antes do Cristo vir? Por que Elias viria primeiro e de novo? Será que esse texto é uma prova da possível reencarnação? É claro que não, meus irmãos. Quando João Batista ele estava para nascer, o anjo disse para o seu pai, sua mãe, que ele iria vir na mesma unção, no mesmo poder que Elias. João Batista, ele viria no mesmo poder de Elias. Isso aponta para a profecia de Malaquias, se cumprindo em João Batista, que preparou o caminho para Jesus, que veio antes do Cristo. A Bíblia diz que ele é a voz que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor. Ele é aquele que preparou o caminho para o Cristo, para Jesus Cristo vir. Então, ele foi o Elias que veio primeiro. É exatamente por isso que Jesus ele diz que Elias já veio. Por quê? Porque ele estava falando a respeito de João Batista. E ele diz que fizeram o que quiseram com ele, apontando para a morte de João Batista, que nós sabemos que ele foi decapitado, arrancaram a sua cabeça. Então o próprio Jesus ele entende o cumprimento da profecia de Malaquias em João Batista. Então essa pergunta é importante. Os discípulos falam: por que a Escritura, os escribas dizem que Elias devia vir primeiro? Então Jesus ele aponta para o cumprimento dessa profecia em João Batista. Então, meus irmãos, caminhando aqui para o final, a Escritura ela está repleta de profecias que se cumpriram e ainda vão se cumprir. Ela está cheia. O que aprendemos nessa passagem aqui é que tanto a lei como os profetas se cumprem em Cristo. Cristo é o cumprimento da lei,
Cristo é o cumprimento das profecias, ou seja, dos profetas. Há muitas profecias que ainda serão cumpridas, que ainda não se cumpriram, como aquela que nós estaremos com o Senhor no céu um dia, que nós estaremos com Ele. Mas o que nós podemos experimentar aqui e agora é a mesma presença daquele monte. É a mesma presença da glória naquele monte, onde Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos. Então, o mesmo Jesus que se transfigurou, se transformou na frente dos seus discípulos, diante dos discípulos, continua revelando a sua glória a nós hoje. Continua por meio da oração, por meio da palavra, por meio da pregação. E em breve nós o veremos como por ele nós somos vistos também. Eu sei que você gostaria de ter visto a glória de Deus como Pedro, Tiago e João viu naquele dia. Eu também gostaria, mas eu quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, que nós hoje, que eu e você temos visto a glória de Deus todos os dias na nossa vida. Todos os dias. E isso é maravilhoso. Nós não temos uma glória menor, nós não temos uma oportunidade menor. Nós temos o mesmo Cristo, nós temos o mesmo Deus trabalhando em nosso favor. Nós vemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Meus irmãos, glória a Deus por isso. Nós vemos a glória de Deus todos os dias, todos os dias. Não há maior glória do que ver quem nós éramos e quem nós somos hoje em Cristo. Você não fica maravilhado com isso? Você não fica maravilhado ao se olhar no espelho e lembrar quem você era? Lembrar quais eram os seus pecados e olhar para si hoje e ver como você foi transformado, como você foi transfigurado, como Deus trabalhou em você, como Deus fez uma obra tão poderosa em você que até as pessoas perguntaram o que aconteceu com você. Porque elas viram que no seu rosto havia um brilho diferente. E esse brilho é o mesmo brilho que Moisés teve, que Moisés teve quando ele viu a glória de Deus e desceu do monte. Então Paulo diz que nós hoje tendo esse mesmo brilho, mas nós andamos com o rosto descoberto, porque Moisés cobriu o rosto para que ninguém fosse atingido com tal brilho, com tal glória. Hoje nós andamos com o rosto descoberto, mas andamos com a mesma glória, com o mesmo brilho, o brilho do Espírito Santo de Deus, o brilho da glória de Deus em nossas vidas, que tem trabalhado em nossas vidas. Não há maior glória do que ver quem éramos e quem nós somos agora em Cristo Jesus. Só um poder maravilhoso, majestoso e soberano poderia fazer isso conosco e fez, que é o poder de Jesus Cristo. E em breve, meus irmãos, nós estaremos com Ele. Naquele dia, nós o veremos face a face. Nós o veremos não como Pedro, Tiago e João viu naquele momento com seus corpos em pecado. Nós o veremos como por Ele somos vistos. O veremos face a face. E a Bíblia diz que Ele fará nova todas as coisas. Meus irmãos, essa é a nossa esperança como cristãos. Que você hoje possa viver de acordo com essa palavra. Amém? Que você possa não apenas ouvir essa palavra e continuar sendo um mero seguidor. Alguém que apenas ouve, mas não pratica. Alguém que apenas segue até certo ponto, quando é exigido algum tipo de compromisso, algum tipo de renúncia, onde você não está disposto. Que você não seja apenas esse seguidor que apenas segue, mas é como o mundo, imita o mundo, quer a glória do mundo, quer o aplauso do mundo, quer ser como o mundo. Que você não seja esse seguidor. Que você seja um discípulo que continua
querendo ser mais santo, querendo viver os ensinamentos de Jesus, mas que você vá além um pouco de ser um mero discípulo, que você seja amigo de Cristo, que você seja amigo de Jesus, que você possa compartilhar o seu coração com Ele e que Ele possa compartilhar o seu coração contigo, conosco, que nós sejamos amigos íntimos do nosso Deus, que nós tenhamos um relacionamento profundo com o nosso Deus, que nós venhamos orar mais, venhamos jejuar mais, venhamos buscar mais a face de Deus, que nós venhamos cavar mais fundo e que Ele venha revelar coisas preciosas a nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família e que nós possamos continuar na presença desse Deus maravilhoso. Quero convidar você para nós orarmos agora e agradecermos a Deus. Pai querido, Pai santo, nós te bendizemos. Agradecemos por tamanha glória. Agradecemos, Senhor, porque Tu tens revelado, Senhor, muitas coisas a nós, ao nosso coração. Coisas que não somos dignos, mas o Senhor escolheu revelar aos pequeninos. E somos gratos por isso, Senhor. Deus, nós não queremos ser meros seguidores, que apenas seguem, mas não têm compromisso, não têm vida com Deus. São crentes apenas por crer, mas não colocam em prática nada. Imitam o mundo, são como o mundo. Não queremos ser seguidores, Pai. Queremos ser discípulos e amigos. Queremos cavar mais fundo, queremos ter uma relação mais profunda contigo, Senhor. Queremos te conhecer. Queremos estar mais perto, Senhor. Queremos que o nosso coração tenha um desejo profundo por Tua glória e que venhamos colocar isso em prática, ó Deus. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Deus. Somente Tu poderias transformar quem nós éramos em quem nós somos hoje. Obrigado, Senhor. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Obrigado, Deus, por fazer novas todas as coisas. E nós aguardamos aquele dia que o Senhor fará novas agora todas as coisas novamente. E aquele dia não haverá mais dor, não haverá mais provações, não haverá mais sofrimento, não haverá mais uma cruz, mas haverá uma coroa. Obrigado, Senhor. Nós seguiremos o Senhor aonde Tu fores. Seguiremos, Senhor, a Sua palavra. Nós seremos Seus discípulos, mas seremos também os Seus amigos. Amigos. O Senhor mesmo disse, Pai, quando olhou os Seus discípulos e disse: vós não são mais apenas meus discípulos, mas são meus amigos. Que nós sejamos esses amigos, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Abençoa esta pessoa que está nos acompanhando. Abençoa ela, abençoa a família dela. Abençoa, Senhor. Vem com cura, Senhor, sobre o corpo dessa pessoa. Cura, Pai, em nome de Jesus agora toda enfermidade. Cura os ossos, cura o sangue. Cura, Senhor, os nervos. Cura, Pai, as veias, Pai. Desentope, Senhor. Põe por terra, Deus, todo mal sobre essa pessoa. Que Tu venha, Senhor, e transforme essa vida em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, sua família. Foi muito bom nós estarmos juntos aqui mais uma vez. Que você possa ter uma semana abençoada na presença dEle. Que você possa, nessa semana, colocar em prática aquilo que você ouviu aqui hoje. Que você possa se aproximar mais dEle, se aproximar mais do Senhor como amigo, né, e compartilhar o seu coração e pedir ao Senhor que compartilhe coisas contigo, compartilhe o seu coração com você, que nós possamos crescer em graça e em conhecimento, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Beijo no coração. Tchau, tchau.